livros das Crônicas. No capítulo 15, segundo Crônicas, capítulo 15, nós estaremos meditando um pouco hoje, irmãos, sobre um tema bastante interessante. E essa meditação já estava pronta no domingo passado já. E eu já anunciei para os irmãos que hoje nós estaremos conversando sobre isso. Desviando-se das bênçãos de Deus. O texto de 2 Crônicas, capítulo 15, versos de 1 até o 4, diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe, Asa foi um dos reis do reino do sul, né? Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. Então, final, a parte B do verso 2 diz: O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Vamos orar. Querido Pai Celeste, Tua palavra está lida, Senhor. Pedimos pela meditação nesse momento, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que nós sejamos apenas um instrumento nas Tuas mãos, mas que o meu coração possa ser edificado, Senhor, pela Tua palavra nesta noite, e cada coração presente aqui, Senhor, possam ser edificados para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus, oramos agradecidos. Amém. Podemos nos sentar, porque eu estava esquecendo de uma coisa, né? O culto infantil. Irmãos, desviando-se das bênçãos de Deus, um tema um tanto estranho, mas um tema bastante real, porque infelizmente o ser humano, de modo geral, ele faz isso, até inconscientemente muitas vezes. Ele se desvia das bênçãos de Deus. Aqueles que porventura ainda não aceitaram Cristo como Salvador, a situação logicamente é mais grave, né? Porque não estão se desviando, mas estão desviados do Senhor. Esperamos que não seja o caso de ninguém que está aqui nesta noite. Mas, independente de religião, de doutrina religiosa, nós possamos todos entender que não é possível nós vivermos sem Cristo. Viver sem Cristo não é se desviar das bênçãos, mas é estar desviado literalmente das bênçãos, né? Portanto, a meditação a nível de igreja é para, obviamente, aqueles que já aceitaram Cristo como Salvador. E quando eu estava orando ao Senhor, preparando essa meditação, já há alguns dias atrás, eu estava avaliando o quanto nós, servos de Deus, servos e servas de Deus, nos desviamos das bênçãos do Senhor. Aí alguém vai dizer, mas como assim desviar das bênçãos do Senhor, né? Existem, na verdade, diversas maneiras através das quais nós desviamos das bênçãos de Deus. Primeira coisa que nós precisamos considerar é que nós estamos devidamente autorizados e orientados pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, a podermos contar com as bênçãos de Deus em nossas vidas.
Então esse é o ponto de partida. Todos nós precisamos ter essa convicção. Nós estamos devidamente autorizados por Deus, aqueles que já aceitaram Cristo como Salvador, para contarmos com as bênçãos de Deus. Então, por que nós muitas vezes desviamos? E de que maneira nós nos desviamos? A palavra de Deus ensina que nós temos algumas maneiras de buscarmos as bênçãos de Deus em nossas vidas. E a principal maneira é, sem dúvida nenhuma, a oração. Nós cantamos um hino, agora há pouco, que falou muito claramente sobre isso, né? Nós devemos estar realmente orando ao Senhor, buscando o Senhor, confiando no Senhor, esperando no Senhor. Esperando no Senhor e do Senhor. Porque é a promessa de Deus para as nossas vidas, de que Deus está pronto para nos abençoar, para nos socorrer, e vez por outra nós nos vemos em situações em que falamos: poxa, mas onde é que está a bênção de Deus nessa situação? Primeiro ponto a ser considerado é a questão da oração. Nós precisamos orar muito mais do que nós oramos. Isso é um fato real em nossas vidas. A nossa vida deve ser uma vida de constante oração, né? Em diversas situações que nós acabamos nos desviando das bênçãos de Deus, está talvez em primeiro lugar a falta de oração. Por isso eu tenho apelado para a igreja, eu tenho dito muitas vezes para a igreja, com relação aos cultos de quarta-feira, que nós deveríamos ter aqui um culto de quarta-feira com a igreja lotada. Porque não existe, não, por mais que alguém possa considerar diferente, não existe alguém na face da terra que não dependa das bênçãos do Senhor. Isso em todos os segmentos, em todas as áreas da vida da gente, seja na saúde, seja no trabalho, seja na escola, seja no lazer, seja na família, nas companhias, enfim, nós realmente precisamos de Deus em todas as áreas das nossas vidas, e a palavra de Deus é muito clara em mostrar que nós precisamos orar muito mais do que nós oramos muito pouco. E pior do que isso é que muitas vezes, quando nós oramos, desse pouco que nós oramos, muitas vezes nós não acreditamos que Deus vai abençoar. Ou seja, é aquela oração com uma fé faltando uma parte, uma fé fraca, uma fé que realmente nós não acreditamos totalmente na misericórdia de Deus, na promessa de Deus, na palavra de Deus. Não acreditamos que Deus cumpre a sua palavra, que quem não cumpre somos nós, mas Ele cumpre, né? Então, por isso, do pouco que nós oramos, boa parte nós não acreditamos que Deus nos ouvirá. Isso é um fato real na vida do ser humano, real e lamentável ao mesmo tempo, né? Nós oramos muitas vezes e não sabemos esperar o tempo e a maneira de Deus agir. Muitas vezes oramos ao Senhor querendo que Ele esteja agindo no momento que nós queremos e da maneira que nós queremos, e não é assim que Deus age. Não é esse o propósito, não é esse o princípio divino para a vida humana. Mas a palavra de Deus nos traz um texto, um verso pequenininho, que está no livro de Isaías, né? Que diz assim: agindo eu, quem impedirá? Quer dizer, nós precisávamos ter muito mais paciência
para esperar Deus agir. Nós precisávamos ter muito mais flexibilidade para aceitarmos a resposta de Deus como realmente ela é e não como nós queremos que ela seja. E com isso a gente acaba muitas vezes desacreditando de que Deus está pronto para nos abençoar. E um detalhe importante, irmãos, talvez seja o ponto mais importante da meditação de hoje, um ponto fraco que nós, seres humanos, temos, é que quando alguma coisa não vai bem em nossas vidas, a primeira coisa que nós fazemos é nos desviar de Deus. Nós nos desviamos, não indo à casa do Senhor, louvar, adorar, glorificar o nome do Senhor. Nós passamos a orar menos ainda, porque estamos zangados com Deus, revoltados com Deus muitas vezes, e nós acabamos criando uma situação em torno de nós de descrédito em Deus. Deus não está nem aí comigo. Eu tenho orado tanto tempo por esse ou por aquele assunto, e Deus não tem se interessado. Mas a coisa mais comum de nós vermos é quando a gente tem um problema meio sério para ser resolvido, pelo menos que a gente acha que é sério, que para Deus na verdade não existe nada de sério, de difícil, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, mas nós nos afastamos de Deus. O texto lido diz: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Quantas e quantas vezes, quantas e quantas pessoas nós temos visto que quando tem um problema, a primeira coisa a fazer é abandonar a igreja, é abandonar Deus, é abandonar a leitura da palavra de Deus, é abandonar a oração, é abandonar a confiança em Deus, é abandonar o crédito nas promessas de Deus. E aí a situação se complica, e se complica por inteiro. Por que se complica? Porque Deus é muito claro em dizer: olha, eu estou pronto para abençoar, as minhas bênçãos estão todas prontinhas para te dar. Agora, se você não quiser receber, eu não vou enfiar goela abaixo na tua vida, não. Então nós precisamos buscar em Deus as bênçãos que nós queremos, e não nos afastar das bênçãos de Deus quando nós temos problemas para resolver. Muitas vezes ficamos revoltados: porque Deus permitiu isso na minha vida? Porque Deus faz isso para aquele outro não faz? Porque um bandido consegue viver bem, não tem problema de saúde, e o outro coitadinho que procura servir a Deus está lá todo problemático de saúde. E nós começamos a fazer a avaliação de Deus, avaliações humanas, avaliações de acordo com o que nós pensamos, não de acordo com o que Deus pensa, não de acordo com o que Deus ensina. Nesses momentos, queridos irmãos, nós nos esquecemos do que Deus ensina para nós todos os dias, e acabamos abandonando. Não gostei de tal palavra, não gostei de tal olhar, não gostei de tal situação, não gostei porque eu orei a Deus, Ele não me respondeu a oração, não gostei porque Deus permitiu esse mal na minha vida, não gostei, e nós vamos nos revoltando com Deus. E parece até que nós entendemos que isso vai nos ajudar em alguma coisa, quando nós deveríamos pensar que aí está o grande prejuízo nosso. Verso 3 disse assim: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Por que esteve sem o verdadeiro Deus? Porque Deus sumiu, ou não quis ouvi-los, ou não quis assisti-los, ou não quis mais sustentá-los? Não.
causa do pecado. Porque quando eles pecaram, eles se distanciaram de Deus. E quando nós pecamos, nós nos distanciamos de Deus, porque não combina a santidade de Deus com o pecado humano. Não tem como combinar santidade divina com o pecado humano. Não bate, não dá certo. E aí a palavra de Deus diz: olha, Israel já tinha um bom tempo, muitos dias, sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que ensinasse, e sem lei, e sem a palavra de Deus, e sem a orientação de Deus, porque não quiseram, fugiram da presença de Deus, e pagaram um preço terrível, pagam até hoje um preço terrível. O povo de Israel paga até hoje um preço terrível por se distanciar de Deus. Mas Deus é tão misericordioso, querido irmão, querida irmã, que Ele diz assim: olha, mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. Deus é tão misericordioso que mesmo nós tendo essa grande capacidade de raciocínio, né, de tomar decisões, Deus não está nem aí comigo, também não quero saber de Deus, não vou mais servir a Deus, não vou mais na igreja, não vou cantar louvores, não vou mais ler a palavra de Deus, não vou orar mais, não vou, achando que está levando vantagem. De onde nós tiramos isso, irmãos? De onde será que nós conseguimos tirar a ideia de que no momento difícil nós devemos nos afastar de Deus? Se a palavra de Deus diz: olha, no momento difícil, se aproxima de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Descansa no Senhor, espera nele. Mas nós achamos que nós temos razão. Não, mas eu tenho razão. Deus podia ter permitido isso. Eu tenho procurado servir a Deus, tenho procurado adorar a Deus, tenho procurado glorificar a Deus, louvar, canto louvores direto ao Senhor, canto na igreja, canto em casa, canto no banheiro, canto na cozinha, canto no carro, canto no quintal, canto onde for, e Deus permite isso em minha vida. Que Deus é esse? Muitas vezes nós não verbalizamos isso, mas nós agimos assim, pela própria maneira de agir. Pela própria maneira de agir. Nós simplesmente esfriamos a nossa fé, ou permitimos que a nossa fé se esfrie, e simplesmente nós automaticamente nos afastamos de Deus. E a Bíblia diz: olha, se você se afastar de Deus, Ele se afasta de você. Se você se chegar a Deus, Ele se chegará a você. Irmãos, hoje pela manhã nós já comentamos sobre isso em outro contexto, mas eu gostaria de estar mencionando de novo para os irmãos que é muito conhecido quando Josué é escolhido por Deus para continuar a obra que Deus havia separado para Moisés fazer, que era conduzir o povo de Israel para a terra prometida. Deus estava abençoando, Deus tira o povo de Israel, prometendo todas as bênçãos necessárias para que eles fossem vitoriosos, tivessem muito sucesso e chegassem na terra prometida, que fossem muito felizes na terra que Deus havia prometido desde Abraão. E quando acontece esse momento que Deus tira Moisés de cena, Ele coloca Josué em cena, e Josué treme nas bases pelo compromisso de simplesmente liderar 2 milhões de pessoas. Os irmãos sabem que é 2 milhões de pessoas, né? Campinas não chegou ainda a 2 milhões de pessoas, de habitantes. Um homem para dirigir um povo desse. Então era para treinar na paz mesmo, né? E aí Deus diz para Josué, verso 5 do capítulo